Bom dia a todas Bom dia. e a todos. Bom dia. Falei que hoje ele é o único homem aqui para escutar sobre as mulheres e levar esse assunto adiante. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tive aí em 2019, antes da pandemia, e depois, a gente não conseguiu mais essa conexão, mas eu estou aqui hoje. Como a Valquíria me apresentou, eu sou uma farmacêutica que depois de 15 anos atuando em drogaria, em serviços de urgência e emergência, em ambulatórios de grandes empresas, eu entendi que o meu propósito deveria ser muito maior. Quando eu exercia a função de farmacêutica, eu lidava com tratamento de doenças. Mas eu resolvi aceitar o propósito de falar sobre vida, de levar o conhecimento em saúde, o conhecimento que liberta e salva vidas. Hoje, meu grande propósito é levar uma saúde descomplicada, porque eu ainda acho que nós deixamos a saúde de lado porque nós não sabemos como cuidar. E aí, quando eu vou ao médico, quando eu vou a um serviço de urgência, a um pronto-socorro, isso fica muito nítido. Não se há comunicação de saúde. E por isso que tantas vidas ainda são perdidas. Então, desde 2016, eu atuo como palestrante, especialista em saúde do trabalho, levando até as empresas, levando até as prefeituras, entidades, escolas, a saúde descomplicada. A saúde que é capaz de salvar vidas, e é o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Falar sobre a jornada da saúde da mulher é muito falar sobre a minha vida, sobre a vida de todos vocês, e é muito interessante poder ter esse assunto aqui. Por quê? Eu não consigo falar de saúde da mulher, de doenças, sem falar dos marcadores da nossa vida. Então nós sabemos... Então nós sabemos que a história ela é feita por homens e mulheres, mas muitas vezes ela é registrada por homens. Desde sempre a mulher é silenciada e tudo isso influencia até hoje na nossa saúde. A mulher ela sempre foi criada para ser cuidadora, mas quem cuida dela? Então eu cuido dos meus filhos, do meu parceiro, da minha parceira, dos pais, e não sobra tempo para eu cuidar de mim. Eu nunca me coloco como prioridade. E a mulher, ela sempre teve essa questão. Ela luta pela igualdade, mas ela sempre está ali, cuidando de alguém. Quem se sente aqui que cuida de todo mundo? A grande maioria, eu imagino. E aí nós temos grandes marcadores, nessa questão de nós mulheres. Nós sofremos com os padrões de beleza. Então eu sempre quero estar bonita, porque a sociedade diz que eu tenho que ter uma barriga tanquinho, que eu tenho que ter os lábios carnudos, que eu tenho que ter o cabelo ondulado. Então tudo isso são marcadores que vão marcando de fato a nossa vida, o nosso autocuidado e a nossa saúde. Então eu não consigo falar sobre saúde sem falar desse resgate feminino, dessa questão do tempo, dos padrões de beleza, da síndrome da impostora. O que é isso? Quem aqui sente muitas vezes que se cobra demais, que quer ser perfeita o tempo inteiro? Que acredita que ela não merece aquela oportunidade, que tudo foi questão de sorte. O tempo inteiro, nós mulheres estamos nos sabotando também. Justamente por causa de todos esses fatores culturais, fatores externos e a nossa sociedade. Então é importante levantar esse assunto. Eu não posso falar de saúde mental, o quanto que as mulheres sofrem com depressão, sem falar da síndrome da impostora. Sobre amor próprio, autoconhecimento, empoderamento, o abuso de drogas por parte das mulheres e a carga mental silenciosa que nós também sofremos. E aí agora eu coloco uma reflexão para cada uma de vocês. Quando vocês se olham no espelho, qual é a imagem que cada uma vê?
Quem quer me dizer aqui? Ninguém? Vamos lá. O que você enxerga no espelho? Oi? Estou entendendo. O que você, quando você se olha no espelho, você vê uma mulher forte, poderosa? O que você se vê? Forte. Forte. E aí? Quem mais? Eu vejo alguém que nunca é o suficiente, que eu sempre quero mudar. Porque nunca tá bom. Às vezes linda e às vezes acabada. Isso acontece com frequência. Quem mais? Quem mais aqui nem se olha no espelho? Na correria do dia a dia? A grande maioria das mulheres nem se olha no espelho. Na correria do dia a dia, ela esquece de olhar no espelho. E aí, hoje, se você, mulher, tornar um pequeno ato de se olhar no espelho todo dia antes de sair de casa e dizer: nossa, você tá bonita. Hoje você vai arrasar lá no trabalho. Hoje você tá poderosa. Isso muda tudo. Muda aqui a mensagem que eu tô jogando para minha mente. Mas é isso, tem dia que a gente acorda, parece que foi atropelada por um caminhão. Tá um caos. Isso vai ajudar o dia a ficar ainda pior, não é? Porque eu já acordo ruim, eu já acordo cansada, não tive uma boa noite de sono, e aí o dia vai se arrastando, porque eu já acordei com essa energia baixa. Então, quando você acorda de manhã, a imagem que você vê no espelho faz toda a diferença no seu dia. Pensem sobre isso. E aí, quando nós pensamos nos desafios de ser mulher, a mulher luta muito contra o tempo todo. Parece que o tempo da mulher é diferente do tempo do homem. E isso eu digo na questão da nossa carga horária das 24 horas, por quê? Todo mundo aqui trabalha às 8 horas e aí chega em casa e tem mais outra jornada, não tem? Fazer comida, cuidar do filho, dar banho, colocar para dormir, tem outra jornada. E aí o tempo também é cruel com nós mulheres, porque quando eu penso na sociedade, ela obriga essa corrida contra o tempo. Eu completei no dia 31 de março 41 anos. Eu não sou casada e eu não tenho filhos. Será que eu sou julgada na sociedade? O tempo inteiro. O tempo inteiro alguém aponta o dedo para mim e diz assim: ah, não vai dar tempo de você ser mãe. E aí tá o exemplo lá da Cláudia Raia, não é mesmo? Olha, tá ficando tarde demais para casar. Acho que você nem casa. Mas as pessoas não perguntam o que eu quero da minha vida. E o que é bom para mim? Mas isso pode minar a minha saúde. Se eu começo a colocar isso na minha cabeça, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que ainda não sou mãe? Por que eu não casei? Eu posso entrar numa depressão. Eu posso saber não lidar com essas emoções por pressão da sociedade. Então a mulher ela é muito cobrada o tempo todo. Fora que nós temos também a síndrome da Mulher Maravilha. A gente tem que dar conta de tudo e tudo tem que sair perfeito. Eu odeio quando alguém me dá uma caneca escrito Mulher Maravilha. Não me chame de Mulher Maravilha. Eu não quero ser a Mulher Maravilha. Eu não quero dar conta de tudo. Eu só quero ter a minha vida tranquila e plena. E o tempo inteiro, ai, você é Mulher Maravilha. Você dá conta de tudo. Só que essa mulher que está abraçando o mundo não está tendo o seu próprio abraço. Essa mulher que está abraçando o mundo é aquela que não tem rotina de autocuidado. É aquela que marca o médico de todo mundo da família, mas ela não vai ao médico pelo menos uns 2, 3 anos. Mas ela é a super mulher, ela é a Mulher Maravilha. Ela é uma super mãe, ela é uma super esposa. Mas e aí? E o que ela está
fazendo com ela mesma? Então, olha aí a problemática da questão do tempo. Quem aqui consegue pelo menos umas 3 vezes, não, 3 vezes é muito, umas 2 vezes na semana ter uma hora sozinha, fazer o que gosta? Quem consegue? Ninguém, não, ela levantou, salvou aí as mulheres. Ah, mais alguém. Olha o quanto isso é difícil. Porque se uma mulher, ela marca de tomar um café com uma amiga, ela tá no café e ela tá se cobrando, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá na minha casa. Nossa, eu deixei a casa suja. Ai, eu deixei a louça acumulada. Ela tá se cobrando o tempo inteiro. Então, durante a sua gestão de tempo, você precisa se colocar em algum lugar da sua agenda. Se você não consegue 1 hora de autocuidado todo dia, e autocuidado quer dizer tomar um banho sem pressa, por exemplo. Não quer dizer que você precisa ir no spa, fazer uma massagem, fazer a unha, não. É você ler um livro, você assistir um filme que você gosta, escutar uma música, ficar lá no sofá. Isso é um tempo precioso. E todo mundo precisa disso. Isso é amor próprio. Isso é autoestima. E se eu não consigo nem isso na minha jornada durante o dia, se eu não tenho autoestima, se eu não me amo, eu não vou cuidar da minha saúde. Com certeza eu vou negligenciar a minha saúde. Então essa questão do tempo, ela é muito importante. E muitas mulheres deixam de realizar suas metas, seus objetivos, estão o tempo inteiro nessa corrida buscando algo, porque não tem autocuidado, porque não tem amor próprio, porque não cuida da saúde. Então eu não posso ser a pessoa mais motivada, ser produtiva, ter alta performance se eu não tenho saúde. Pode mudar. E aí, quando eu falo de autoestima, por que ela está aqui? Autoestima, ela é a base de todos os nossos relacionamentos. Se eu tenho autoestima, é quando eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço todos os meus talentos, eu confio na minha história, eu honro a minha história. Pessoas assim são muito mais fáceis, para se lidar no dia a dia. A pessoa que tem baixa autoestima, geralmente é aquela pessoa pavio curto. Porque ela não sabe quem ela é, ela não se ama e ela causa na vida de todo mundo. Porque parece que o mundo está contra ela, mas na verdade é ela que está contra ela mesma. Então, as mulheres que não têm autoestima elevada são as que mais sofrem com problemas de saúde. E aí eu pergunto de novo para vocês, quem aqui tem autoestima elevada? Ninguém? E esse é um cenário que eu vejo em todas as minhas palestras. Mês passado, que eu falei sobre mulheres, por causa do Dia Internacional da Mulher, a grande maioria não se identifica como uma pessoa com alta autoestima. E por quê? A gente também entende que ter autoestima elevada é aquela pessoa, lá, se acha, lá, tá desfilando, tá bonita. Parece que é pecado ter autoestima elevada. E aí todo mundo se sente assim, eu não tenho autoestima elevada. Tipo, tá ok, eu tô ali na normalidade. Então, até a mulher assumir que ela tem autoestima elevada é uma grande barreira. E ter autoestima elevada não quer dizer que você precisa estar no peso ideal, ter o cabelo do ano, ter a melhor pele com botox, harmonização. Não. É só você entender quem você é. É você bater no peito e dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus valores. Eu sei me posicionar. Eu honro o meu lugar. Eu honro a minha família. É isso a autoestima.
A autoestima ela é construída ao decorrer da vida. É a visão que eu tenho de mim mesma e a visão que a sociedade vai me trazendo também. E eu vou juntando tudo isso. Mas ela é muito importante. Então, a grande maioria das mulheres que chegavam, quando eu trabalhei no hospital, na UPA, lá de Lençóis, com problemas de infarto, diabetes descompensada, hipertensão elevadíssima, né, pressão alta, elas tinham problema de autoimagem, de autoestima. Era aquela mulher cuidadora, que cuidava de todo mundo e esquecia dela. Então, falar de autoestima é super importante. E você não precisa estar com a melhor roupa, nada. É você se vestir da sua autenticidade. Pode passar. É você se vestir de quem você realmente é. Mas para isso, você precisa fazer um mergulho aí dentro. Você precisa parar um tempo sozinha e pensar, refletir. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Qual é o legado que eu quero deixar por onde eu passo? Qual é a história que eu quero escrever? Tudo isso está relacionado à autoestima e está relacionado ao autoconhecimento. Então é essa imersão. Só que aí eu estou aqui trazendo esse conhecimento, inspirando vocês, mas é uma decisão que só vocês podem tomar. Eu não consigo entrar aí na mente de cada um e extrair, né, e conseguir implantar essa autoestima, esse autocuidado. Então, é uma decisão de vocês. Mas trazer esse assunto aqui, né, nesse ambiente é muito importante. Porque a gente só fala de doença, a gente só fala de morte, mas a gente só fala de vida. E o que eu posso fazer para mudar a minha vida. E tá tudo bem se até hoje você não se cuidou, você não se amou, você não teve confiança. Você pode mudar a partir de hoje. E é uma decisão só sua. Pode mudar. E aí eu gosto muito dessa frase. A mulher que cuida de tudo e de todos também precisa de cuidados. Então, é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Nós temos essa questão da Mulher Maravilha. Eu dou conta de tudo, eu cuido de todo mundo. Mas aí, quem vai cuidar de mim? Nós, mulheres, somos responsáveis por 80% de todo o trabalho não remunerado do mundo. Ou seja, a mulher sempre é responsável pelos trabalhos domésticos. Mas aí é uma questão que muitas mulheres não conseguem passar isso para os seus parceiros também. Aí, de novo, falta a questão de pedir ajuda. Olha, eu não estou dando conta de fazer tudo isso sozinha, você pode me ajudar? Porque quem mora na casa é um grupo de pessoas, ou seja, esse grupo de pessoas deveriam cuidar dessa casa. E por que é só responsabilidade da mulher? Mas muitas vezes essa mulher não consegue pedir ajuda. Porque alguém falou que ela tinha que lavar a louça todo dia. Ah, homem lavar louça é muito ruim. Caio, você lava a louça? Ah, bom. Isso mesmo, Caio. Senão a gente vai ir pra cima dele aqui, né? E aí é essa questão. Na minha casa eu tenho isso muito marcado. A minha avó morou com a gente a vida inteira. E ela sempre dizia assim, ai, uma casa com 4 mulheres, onde já se viu seu pai ter que lavar a louça? Eu falei, ué, ele também sujou, ele também almoçou, ele tem que colaborar. Mas ela achava assim, ó, o cúmulo. Quem já teve isso na família? É o tempo inteiro. Ai, o homem não pode varrer a casa, porque na casa tem 5 mulheres. Tem uma questão de compartilhar, mas a mulher precisa fazer isso. Ela precisa colocar isso para fora. Ela não pode, eu faço, vem. Não. É o que eu disse, a mulher que abraça tudo, ela
fica sem seu próprio abraço. Então a gente também precisa ter esse papo dentro de casa. Ter esse papo não só com os nossos parceiros e parceiras, mas com os nossos filhos também, que podem mudar essa história daqui para frente. Então tudo isso é muito importante. Pode passar. E aí, entrando na jornada da saúde da mulher. Ser mulher é um grande desafio. É fácil ser mulher? Não. E aí, se cada um aqui voltar lá quando era criança, adolescente, consegue lembrar de várias barreiras que teve que quebrar. De vários episódios que marcaram a vida. Mas eu trouxe aqui 3 fases que mais marcam todas as mulheres. Primeiro, a menarca, que é a primeira menstruação. Essa primeira menstruação, ela deve acontecer entre 10 e 15 anos. Porém, hoje, cada vez mais cedo, as meninas estão entrando na menarca. Hoje nós temos crianças com 8 anos com a primeira menstruação. E isso não é normal, gente. Se você tem em casa uma filha, uma afilhada, uma sobrinha que está entrando aí, né, teve a primeira menstruação antes dos 10, 11 anos, ela precisa de um cuidado maior. Esse cuidado vai influenciar a vida dela dali para frente. Então não é, aconteceu. E por que essa menarca está acontecendo tão precocemente? Primeiro, porque essas crianças começam a utilizar produtos de beleza que não são apropriados para elas. Shampoo, hidratante, aí elas consomem muita soja. A soja também tem a questão do estrogênio e acelera essa puberdade. Então, tudo isso. Então, quando eu penso nessas adolescentes, hoje a gente está falando especialmente de mulheres, eu preciso pensar na alimentação, nos hábitos de saúde e na atividade física. Pode falar? Então, tem uma amiga minha, né? E a menina dela só tomava leite de soja, né? Por causa do lactose. E ela, a menina, menstruou por 9 anos. Então, Aí isso. teve que fazer tratamento, tomar injeção com medicamentos caros, né? E deu essa causa de menstruar aos 9 anos. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. A questão da alimentação, hoje nós estamos muito mais desembalando, né, comida fast food do que descascando e comendo produtos in natura. Tudo isso muda a questão da nossa saúde. E aí a questão das crianças que estão entrando nessa puberdade é ainda mais grave. Então não é algo que pode ser deixado de lado. E aí essa menina que está se transformando em mulher, ela começa a se despertar para a sexualidade. E esse assunto precisa ser levado para dentro de casa. Hoje nós ainda temos uma grande barreira, um grande tabu para pai e mãe falar de drogas, de sexo, de infecções sexualmente transmissíveis. É um grande tabu e isso precisa ser discutido. Hoje nós temos muitos adolescentes com 15 anos com sífilis, com HPV, tudo porque não tiveram orientação, nem nas escolas e nem dentro de casa. Eu não vou falar de sexo com meu filho porque senão eu vou incentivá-lo. E aí você deixa de levar o conhecimento para ele. Aí sim você está colocando a vida do seu filho em risco. E aí nessa fase é importante dizer sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Os casos estão aumentando assim assustadoramente. Em 2020, quando teve início a pandemia, as palestras foram canceladas, eu fui trabalhar na UPA de Lençóis. E me assustou muito o número de adolescentes que chegavam lá com a vida sexualmente ativa, sem que os pais soubessem. Meninas abusando do uso de pílulas do dia seguinte, porque não tinham ido ao médico.
Não tinha outro jeito. Não utilizavam preservativos. Em muitos casos de sífilis e HPV. Então, não é algo que está distante da nossa realidade. Aqui no interior de São Paulo, aumentaram-se muitos os casos. E aí, em março, nós estávamos na campanha de Março Lilás, que é a conscientização do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele nem deveria existir, porque ele é altamente evitável. Primeiro, nós temos vacina contra o HPV. A vacina está disponível na rede pública para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E por que está disponível para meninos? Porque o HPV nos meninos causa o câncer de pênis. Então não é só HPV, mulher e câncer do colo do útero, não. Os homens também correm risco. E aí os pais não vacinam os seus filhos. Por questões de fake news, por questões, mas eu vou vacinar o meu filho contra o HPV? E essa vacina, ela é altamente eficaz, ela é muito mais eficaz se ela é tomada antes do início das relações sexuais. Então, por isso que essa idade tão precoce. Escolas na cidade de São Paulo levavam a vacinação para dentro da escola, para aumentar essa adesão. E aí os pais fizeram greve, fizeram reivindicações que não queriam a vacina dentro do ambiente escolar. Porque aí estavam incentivando os filhos a praticarem o ato sexual. E isso foi proibido. E as vacinas de HPV chegam a vencer nos postos de vacinação, porque não tem orientação por parte do médico, não tem orientação nas escolas, através do pediatra, muitas vezes não tem a devida orientação. Mas essa vacina também está disponível na rede particular. Na rede particular, qualquer mulher de 9 a 45 anos pode tomar a vacina. Carla, e eu na fase adulta, ainda é relevante eu tomar a vacina? Sempre vai ser relevante você tomar a vacina. Hoje, o HPV, por que os casos aumentam tanto? Porque ele não apresenta sinais e sintomas. A mulher demora muito tempo para sentir que tem algo de errado ali. E os homens não têm nada. Muitas vezes não têm nenhum sinal e sintoma. Então, a cadeia de transmissão, ela aumenta. A pessoa não sabe que está contaminada, ela não vai ao médico, ela não faz testes, não faz exames, e aí ela vai lá, tem uma relação desprotegida, está levando o vírus adiante. Então, o HPV ele é altamente preocupante justamente por isso, porque a fase inicial é assintomática. E a pessoa não sabe, não tem nada, e aí ela pensa que está tudo bem. A Organização Mundial de Saúde, ela tem um plano de até 2030 acabar com o câncer do colo do útero. Como eu disse, ele é altamente evitável. Se usar preservativo, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Se a mulher ou o homem tomar a vacina, e também a questão de fazer o check-up, o Papa Nicolau e outros exames. Eu não sei se é geral isso, se é só no nosso plano de saúde. Aqui no nosso plano de saúde, que é o os médicos só fazem Papa Nicolau de 3 em 3 anos. Então, Não sei se é uma geral. Na verdade, qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Uma mulher que teve por 2 anos consecutivos o Papa Nicolau sem nenhuma alteração, ela pode demorar 2 a 3 anos para fazer o próximo. Mas aí depende muito. E aí vai de pessoa para pessoa, vai de médico para médico. Só que nesse tempo de 3 anos, muita coisa pode acontecer. E eles não fazem. Está no sistema, não pode fazer. Nem a mamografia, nada. Bom, eu, por exemplo, em posição normal. Como que eu vou ficar sem fazer uma mamografia ou uma ultrassom? Esse ano mesmo, e ano passado, eu paguei consulta particular para fazer os exames de rotina. Aí eu não sei como funciona mesmo o plano de saúde,
O que eu sei é dessa recomendação, que toda mulher que tem 2 anos consecutivos de Papa Nicolau sem alteração, ela pode fazer dali 2 ou 3 anos. Mas eu acho uma atitude arriscada. Eu aconselho fazer todo ano, mas aí quanto ao plano de saúde, eu não sei muito o que fazer, mas talvez vocês podem levantar essa questão com a RH, alguém que possa interceder no plano de saúde. Olha como saúde é complicada. Você quer fazer o exame e não pode fazer o exame. E aí, depois, uma mulher que demora 3 anos para fazer um Papa Nicolau pode apresentar um câncer que vai ser muito mais custoso para esse plano de saúde. Mas isso assim, isso é realidade de todos os planos de saúde, não é só do Hapvida, Unimed, é geral. Não se tem a questão da conscientização de saúde. Ninguém hoje vai ao médico sem sentir nada, porque parece que é errado. Você chegar no médico e falar assim para ele: oi, tudo bem? Eu vim aqui fazer um check-up. Ele vai perguntar: o que você está sentindo? Nada. Ele vai falar: que absurdo. O que está fazendo aqui então? Mas deveria ser normal. Se eu cuido da minha saúde, eu vou fazer check-up. Eu vou agir na prevenção. E hoje parece que eu preciso ter uma doença, eu preciso ser diagnosticado, eu preciso tomar um medicamento, pensar em mudar o estilo de vida, não. É um medicamento, é mais fácil, tá ali na farmácia, eu compro. E com isso a saúde está do jeito que está. Então realmente é complicado. E eu entendo isso como farmacêutica. Eu digo muito que eu sou uma farmacêutica anti-medicamentos também. Eu sei que os medicamentos são importantes, ainda bem que eles existem, que há estudos que realmente são a cura de muitas doenças, mas eu acredito muito no nosso estilo de vida. Eu acredito que muitas doenças são originadas, que a gente vai ver mais pra frente, do nosso emocional. E ninguém nos avisa sobre isso. Então eu tô com uma queda de cabelo, eu vou na dermatologista, ela não pergunta se eu tô estressada, se eu tô ansiosa, se eu tive algum problema emocional. Ela vai me passar o melhor polivitamínico do mercado, o tônico capilar, a máscara, vai me custar R$500 e vai resolver o meu problema? Não, é emocional. Então, se você não gerir as suas emoções, se você não conseguir lidar com as suas emoções, de nada adiantou o melhor medicamento aí para sua queda de cabelo. E nenhum dermatologista pergunta: você está passando por algum momento emocional? Não. Os médicos são muito treinados durante a faculdade, e nós farmacêuticos também, para justamente isso. Tratar a doença, utilizar medicamentos. Em nenhum momento na faculdade eu sou ensinada sobre vida, sobre prevenção. Não. É sempre doença ou medicamento. Qual medicamento para tal doença? E aí, que horas nós vamos falar sobre vida? E é isso que está faltando. Então, nessa fase aqui da menarca, então muito importante falar aí com os filhos adolescentes a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Então é importante o uso de preservativos, entender todas essas questões. Não tem como manter um adolescente dentro de casa sem praticar atividade física, atividade sexual. Tem como? Não. Então é melhor que você ensine. E aí essa questão eu estava falando antes dela perguntar do HPV, da vacina. Carla, eu que sou uma mulher adulta, vale a pena eu me vacinar se eu tiver possibilidade? Não é uma vacina barata. Então a vacina hoje ela sai por volta de 3 doses, R$1.500, R$1.800. Mas hoje a grande maioria de todas nós aqui, da população, já teve contato com o HPV. Então, eu não vou manifestar a doença, mas eu já tive contato com ela. Então, assim, se você tem possibilidade, é super indicado. A vacina, ela sempre vai ser indicada.
Eu tive uma avó que morreu de câncer do colo do útero. E por que ela morreu muito rápido? Porque ela não ia ao ginecologista, ela não fazia Papa Nicolau, porque o único homem da vida dela era o meu avô. Mas o meu avô, ele primeiro ele era do circo, e depois ele era caminhoneiro. Ele tinha uma mulher em cada cidade, que até hoje meu pai encontra um irmão perdido por aí. Isso é sério. E aí a minha avó não ia ao ginecologista. Essa é a minha avó paterna. A minha avó materna também só teve o meu avô. E o meu avô faleceu, eu nem conheci nenhum dos dois, mas a minha avó ia ao ginecologista. E aí essa minha outra avó paterna achava um absurdo. Por que você tem que ir? Você nem, né, não transa com mais ninguém, não faz sexo, só tem o seu marido e fica indo aí no médico? Ela falou, não, eu preciso cuidar da minha saúde. Aí até que uma data, depois de muito, né, aquela pressão, vamos levar no médico, vamos levar. A hora que levou, descobriu um câncer do colo do útero, em fase terminal. Porque assim, uma pessoa idosa, ela deixa alguém vê-la tomando banho? Ela já tinha as verrugas genitais, mas ela não deixava ninguém ver, imagina? Alguém vai vê-la sem roupa? Não. E aí, ela foi diagnosticada, em 2 meses ela faleceu. Então, realmente, é algo muito preocupante. E quando eu penso em HPV, em câncer do colo do útero, também é muito mal julgado. Ah, essa mulher que tem múltiplos parceiros. Essa mulher solteira, assim como eu, né, que acha que a gente tem um parceiro em cada lugar. Ai, essa sim precisa tomar cuidado. Ai, o resto não. Então é algo para todo mundo, não é algo isolado. Então eu quando a vacina do HPV chegou no Brasil, eu tomei a vacina porque o meu pai estava traumatizado pela questão da minha avó e a gente tomou a vacina na época quando chegou no Brasil, há uns 15 anos atrás, ela custava R$900 3 doses, então a gente tomou. Então assim, vacina sempre vale a pena. Então quem... Desculpa, mas aqui Imagina. você falou, eu lembrei dessa questão de julgamento. Eu fui num médico, num clínico geral. Eu falei, doutora, eu queria fazer exame de sífilis, HIV, hepatite. Ele virou para mim e falou assim, você não tem parceiro fixo? É isso. Parece um absurdo. Parece que quando eu quero saber da minha saúde, eu estou questionando o meu marido ou a minha esposa. Eu estou avaliando a questão de traição. Gente, não é nem a traição, é a questão da saúde. E aí a grande maioria dos médicos não solicitam esses exames. Aí sabe a única possibilidade de você fazer esses exames? Doando sangue, que aí eles têm que fazer. E aí eles te mandam o relatório se você tem algo ou não. Mas não faz. E aí nós temos teste rápido para sífilis, disponível em toda a rede pública. Resultado em 15 a 30 minutos. E por que não é feito? Existe hoje teste rápido de HIV disponível na drogaria. É autoteste, você pode fazer o teste. Ele é super simples, é uma picada na ponta do dedo, custa por volta de R$100, não é algo barato, mas existe o autoteste. Existe teste rápido para hepatite, mas também não é muito utilizado. Então, realmente, são esses tabus que a gente precisa quebrar. E aí, assim, se o seu marido, não sei se tem marido, mas se um homem chega, o Caio chega e pede esses exames, já é uma outra questão, porque é homem, né? Ele precisa provar a masculinidade, a virilidade dele, e ele pode ter várias parceiras, então tá certo ele. Mas nós, mulheres, não podemos. Aí tá a grande diferença. Então, fale mais sobre isso. Precisa se discutir sobre sexualidade, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sabe, com a sua amiga, com a sua vizinha, com a sua, né, tem que conversar. Isso é importante para nós mulheres. Também para nos posicionarmos nesse caso. Eu entender qual é a opinião do outro. E aí depois
a mulher entra no período reprodutivo. E aí hoje nós mulheres, nós temos aí, de certa maneira, como escolher quando eu quero ter filhos, quando eu não quero ter filhos. Hoje nós temos vários métodos anticoncepcionais que trazem essa liberdade para nós mulheres. E aí qual que é o grande risco aí? Tem muita mulher tomando pílula sem indicação de um médico. E aí a pílula que é boa para mim pode não ser boa para ela. Eu tenho um histórico genético, eu tenho tendência a algumas doenças que ela não tem. E isso também é muito ridicularizado. Eu trabalhando na drogaria geralmente os anticoncepcionais ficam numa única prateleira. Chegavam mulheres lá e diziam, eu quero uma pílula. Qual você toma? Eu não tomo nenhuma, mas eu vou escolher uma. E olhava assim, parecia sapato, né? Acho que eu quero aquela ali. Gente, olha o absurdo. Ela não teve a devida orientação se aquele é o melhor hormônio para ela. Porque ok, se você utilizar o anticoncepcional de maneira orientada por um médico, ok. Mas o uso abusivo de hormônios pode acarretar várias doenças para você. Aumenta o risco de câncer de mama, de trombose, de doenças cardíacas. Então você não pode tomar qualquer hormônio. Tem um específico para você. E o médico também deveria estudar o seu histórico de vida, pedir alguns exames antes de prescrever um medicamento. Mas eu sei que também isso não é realidade. E aí, nós temos aí vários tipos de pílulas orais, então em comprimidos que você toma, adesivos, anel vaginal, injetáveis, então tem várias formas farmacêuticas e com certeza você vai encontrar a mais adequada. Falando da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é uma pílula de emergência. Então, ela vai ser tomada em casos de emergência. E por que tem mulher que toma todo final de semana? E isso é muito comum. Quando eu trabalhei em Votorantim, que é uma cidade vizinha de Sorocaba, a gente tinha um pico de venda de pílula do dia seguinte no domingo e na segunda-feira. E aí, por 3 semanas consecutivas, entrava um casal de adolescentes para comprar a pílula. E aí, o correto dentro da drogaria é o balconista ou farmacêutico não vender medicamento para menor de 18 anos. Isso acontece? Não, também. Vou dizer que eu sou farmacêutico, eu fiz um juramento e eu cumpro com isso. Mas a menina tinha por volta de 14, 15 anos e o menino tinha 18 anos. Então ele entrava para comprar a pílula. E aí, eu como farmacêutica não posso indicar um anticoncepcional. Até porque eu não sei o histórico da pessoa, eu não sei se ela tem problema de saúde ou não, eu não posso indicar. Se alguém indica, também está errado. Mas essa menina, por 3 semanas consecutivas estava ela lá na drogaria. E aí eu chamei o namorado dela e chamei ela para a salinha e eu falei, posso bater um papo com vocês? E eu queria entender o que está acontecendo. E aí eles não usavam preservativos, porque ele não queria utilizar o preservativo. E ela não tomava a pílula, porque a mãe dela não deixava. Ela chegou aí no ginecologista, o ginecologista falou para a mãe, vamos prescrever uma pílula para ela? Não, minha filha não precisa disso. Não, ela não vai tomar. E aí, ela fazia uso então da pílula do dia seguinte. E aí, nesse caso, eu como farmacêutica, como profissional de saúde, eu tive que intervir. E aí eu orientei o caso dela, entendi qual é o histórico e falei, você vai tomar uma pílula. Nem que você deixe, sei lá, com a sua amiga ou com o seu namorado, que você vê todo dia no mesmo horário, mas você vai tomar a pílula. Porque não tinha como expor ela ao risco da pílula do dia seguinte todo final de semana. É uma bomba de hormônios. E isso é natural.
Eu fui fazer uma palestra em 2019, numa empresa em São Paulo de telemarketing. E aí só tinha menor aprendiz, 16 a 18 anos. Uma menina lá, ela disse que tinha final de semana que ela tomava pílula na sexta, que a festa começou na quinta. Na sexta, no sábado e no domingo. Teve uma outra que perguntou se o efeito era cumulativo. Né? Se ela, tipo assim, fizesse, né, algo na sexta, aí ela tomava no sábado. Aí ela fazia de novo no sábado, né? Já estava ali mesmo, a pílula fazendo efeito. Então, isso é orientação. A gente teve um caso na drogaria também, que entrou um homem comprar a pílula do dia seguinte e existe a opção com 2 comprimidos, aí toma 1 comprimido, 12 horas depois o segundo. Ou opção de dose única, um único comprimido. E ele comprou com 2 comprimidos, que era mais barato, ele comprou com 2. Ele chegou no caixa para fazer o pagamento e ele pediu um copo de água. E a menina estava esperando para fora da farmácia. Aí a operadora de caixa pegou o copo de água. O que ele fez? Ele tomou uma pílula e levou a outra para ela. E a operadora de caixa ficou assim, ó. Ela era nova, ela ficou assim, ó. Aí ela correu falar com a gente, né? E aí a gente correu atrás do casal no estacionamento, a gente nem encontrou. Mas aí ele dividiu a responsabilidade, gente. Olha que medo. Na cabeça dele, ele tinha que tomar também. Vai ver ela fala assim, ó, compro de 1. Aí ele fala comprar mais barato, só deixa eu tomar isso aqui pra ela não ver. Aí ela não briga comigo. Então acontece os causos mais variados possíveis dentro da drogaria. Na drogaria, na verdade, se o cliente chega e fala, quero falar com o farmacêutico, você já sabe que o negócio está pegando. Se o farmacêutico está lá no fundo, a gente tem que ir para frente e falar, nossa, o que será a história de hoje? E aí, assim, é tudo que você imaginar. A gente que quer ir lá e mostrar o órgão genital, porque tá com uma feridinha. E aí você fala, não, eu não posso ver o seu órgão genital aqui. Ai, mas você é um estabelecimento de saúde. E acontece. Então é difícil também o papel do profissional de saúde. Então, nesse período reprodutivo, a mulher precisa entender que sim, ela pode tomar um anticoncepcional. Vai ter casos de mulher que precisa tomar de uso contínuo. E a única recomendação é que você tenha essa questão do acompanhamento médico. Até para entender qual está sendo o efeito desses hormônios dentro do seu organismo. Quando eu tive a primeira menstruação, foi aos 12 anos. Na minha família, todo mundo também tem a menarca precoce. Foi aos 12 anos. E aí, eu menstruei por 20 dias consecutivos. E isso acontece também. Porque imagina que é um organismo que está em formação. Então, tem aqueles picos de hormônio. Então, essa menina, ela vai ter esses picos de menstruação. Isso é normal. E aí, eu fui no médico da minha cidade, esses médicos bem antigos, que já cuidaram da avó, da tataravó, de todo mundo. Aí, a primeira coisa que eu cheguei lá, ele foi me examinar e eu escutei ele falando, né, que ele estava na outra salinha. Aí ele falou, olha, agora você vê se ela é virgem ou não. Aí eu falei, gente, que médico insuportável, né? Mas tudo bem, né? Não corria risco, né? E aí, isso que eu tinha acabado de menstruar. E aí ele falou, olha, para controlar o ciclo dela, eu vou receitar um anticoncepcional. Então, eu comecei a tomar o anticoncepcional com 12 anos. E aí, com 28 anos, eu fui até uma médica que resolveu me virar de ponta cabeça. E claro que esse hormônio não estava me fazendo bem. Eu já estava exposta a esse hormônio, a esse anticoncepcional, desde os 12 anos. De forma desnecessária. Porque ele foi utilizado como maneira de controlar o meu ciclo. Mas esse médico poderia mudar a minha alimentação, eu estava acima do peso, poderia pedir para fazer uma atividade física, e isso já ia também melhorar o ciclo. Mas ele receitou o anticoncepcional. Então, cada mulher vai reagir de uma maneira diferente. Então, eu, desde os 28 anos, eu não tomo mais anticoncepcional. E isso mudou totalmente a minha vida. Então, tudo isso precisa ser muito bem
estar muito bem claro na cabeça de vocês. E aí, a menopausa. A menopausa é uma fase marcante, talvez a mais marcante das mulheres. Por quê? A mulher sofre com essa questão dos picos hormonais. Ela tem aqueles calorões que vem lá de baixo e sobe. Ela transpira muito. Ela tem oscilação de humor. Ela tem pavio curto. E óbvio, imagina esses hormônios lá todos bagunçados dentro dela. Isso é normal. E aí a mulher que entra na menopausa, ela também pode ter ressecamento vaginal. Isso atrapalha o relacionamento dela. Mas o que a mulher precisa saber é que até na menopausa ela também merece qualidade de vida. Hoje existem vários medicamentos, hormônios bioidênticos que a gente diz que eles apresentam menos efeitos adversos, que vão ajudar essa mulher nessa fase da menopausa. Hoje existem lubrificantes que a mulher não precisa utilizar só ali na hora da atividade sexual. São hidratantes vaginais. Ela usa 2, 3 vezes na semana e ela tem essa melhora do ressecamento. Então hoje a mulher tem muito o que utilizar. Ela não precisa sofrer dentro da menopausa. E o que eu vejo as mulheres sofrendo demais na menopausa. E tudo por falta de orientação. Muitas vezes ela continua tomando o anticoncepcional que ela tomava desde os 20, 30 anos. O médico não muda esse anticoncepcional. Ele não pede dosagem hormonal. E essa mulher tá aí se arrastando naquela fadiga, naquele cansaço. Tudo por causa da questão hormonal. Você passa pra mim? E aí, quando eu falo de saúde feminina, eu preciso falar dos hormônios. Nós mulheres somos movidas a hormônios. E aí nós temos 2 hormônios sexuais mais importantes, que é o estrogênio, o estradiol, e a progesterona. E aí o estrogênio, por exemplo, está relacionado à saúde dos nossos olhos, do nosso cabelo, à saúde do coração. Então ele é muito importante. Quem aqui vai ao ginecologista e ele pede dosagem hormonal? Quem pediu pra mim foi endócrino. A grande maioria das mulheres não fazem dosagem hormonal. Então, o ginecologista que deveria pedir não pede, e aí muitas vezes a mulher não vai no clínico geral ou no endócrino e também não faz. E aí, se você, mulher, em qualquer idade, aí não só na menopausa, se você sentir que você anda cansada, parece que você está andando com o freio de mão puxado, está procrastinando, não consegue tirar nenhum plano do papel que está difícil, está com a energia baixa, pode ser a questão hormonal. E aí, se você não equilibrar esses hormônios, você vai continuar com essa péssima qualidade de vida. Eu tenho 41 anos, mas desde os 38 eu reponho a progesterona. Eu tomo a progesterona, é um hormônio, é o bioidêntico, mas melhorou muito a minha qualidade de vida. E eu descobri isso quando eu tive um pico de ansiedade, quando eu tive um episódio de ansiedade. Então, olha quantos problemas seriam evitados se a mulher fizesse aí uma dosagem hormonal. A progesterona, ela é chamada de hormônio da conciliação. Por quê? Uma médica, uma especialista, uma grande expert em São Paulo, ela fez uma pesquisa durante alguns anos com as mulheres que iam até o consultório médico dela. E aí, a grande maioria das mulheres em menopausa chegavam lá e diziam assim: eu não aguento meu marido, eu quero terminar com meu marido, eu quero jogar ele pela janela. Queria terminar o relacionamento. Aí ela pedia dosagem hormonal. E sabe qual era o resultado? Progesterona baixa. Aí ela fazia a reposição da progesterona nessa mulher e o casamento voltava a mil maravilhas. Então, olha o reflexo do hormônio. E aí tem a testosterona também. A testosterona não é só um hormônio masculino,
nós também temos testosterona, ela também é importante para a nossa saúde. Então, os hormônios, eles precisam estar equilibrados. Então, se você vai ao médico, tem um médico marcado, pede para ele. Você pode impedir dosagem hormonal? Pode impedir os hormônios da tireoide? Tudo isso é muito importante para nós mulheres. E aí, se você pegar 80% das mulheres pós-menopausa que fazem tratamentos com antidepressivos, na verdade elas não têm depressão, elas têm só uma questão hormonal. E aí, quando esse médico descobre que essa questão hormonal consegue equilibrar esses hormônios, ela não precisa mais tomar um antidepressivo. Então, olha a quantidade de diagnósticos errados que a gente tem. Porque é muito mais fácil, até para o médico, uma mulher de 50 anos chega no consultório dele e ela fala: ai, nossa, eu ando meio desanimada, nada faz sentido na minha vida, eu tô triste, meu cabelo tá caindo. Ele fala: ai, melhor tomar um antidepressivo. E ele vai prescrever uma fluoxetina, uma paroxetina, uma sertralina, ele vai prescrever. E ele não vai avaliar outras questões da sua saúde. Então, por isso que eu disse lá, o conhecimento ele é libertador. O conhecimento salva vidas. A partir de agora que vocês têm o conhecimento, vocês conseguem se posicionar com o médico de vocês. Vocês conseguem conversar com ele e dizer: olha, eu quero entender como é que está a minha saúde. Quero entender como é que estão os meus hormônios. Você pode me pedir um exame? Mas você vai entender o porquê dessa importância. Agora a gente fala muitas vezes: o médico nem olha na minha cara. E aí você também nem olha na cara dele. E aí você acha que ele tem uma bola de cristal para adivinhar o que você tem? Vai passar um raio-x e dizer: você está com esse problema. Não. Você precisa dizer para ele, mesmo que ele não pergunte: olha, aconteceu isso, fazer um diário. O que pode ser? E aí ele vai, estudar ali dentro das possibilidades o que pode ser. Então precisa existir a comunicação de saúde. O farmacêutico ele precisa ser utilizado dentro do ambiente da drogaria também. Toda drogaria tem que ter o farmacêutico lá durante todo o funcionamento da drogaria. E aí muitas vezes você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor muscular, você não sabe muito bem. Por que você vai comprar qualquer medicamento? Se orienta lá com o farmacêutico. Ele está lá também, esse profissional, capacitado para te dar a melhor orientação de saúde. Então, quando eu penso em saúde, olha quantas coisas estão relacionadas. E falando então da questão da sexualidade e padrões de beleza. A mulher sofre muito, oprimida por esses padrões de beleza. É o que ela diz: parece que nunca eu sou suficiente, parece que nunca eu tô bonita o suficiente. E aí hoje, quando uma mulher, um homem também, chega até o consultório do médico para fazer a harmonização facial, essa pessoa não pensa que ela quer mudar por questões de autoestima. É porque ela quer ficar igual a alguém. Eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Eu quero ter os peitos de não sei quem. Eu quero ter a bunda da Graciane. Eu quero ter... E aí eu tô cada vez mais se afastando de quem eu sou. Pelas questões dos padrões de beleza. Então, essa pressão dos padrões de beleza altera muito. E aí a questão da sexualidade, ela é altamente afetada. Por quê? A mulher muitas vezes está com problema hormonal, não tem libido, não tem desejo, e aí não consegue ter uma relação satisfatória com o parceiro, com a parceira, mas ela não entende o porquê que aquilo está acontecendo com ela. E aí às vezes ela quer ter também uma outra performance, porque não sei quem falou. Então ela sempre está se afastando mais de quem realmente ela é e do que realmente é importante para ela. Hoje nós temos mulheres que fazem aí cirurgias plásticas, né, na vagina, no seu órgão genital, por questões de padrões de beleza. Você ser desse jeito, o lábio não pode estar assim, não. E aí é tudo por questões de padrões.
Então, olha mais uma vez tudo que a mulher passa. É muita coisa, né? Pensar tudo isso, a gente até fala, meu Deus, por onde eu começo? Então, a sexualidade, ela está muito ligada à questão da sua saúde, a seu libido, a sua vontade de ter uma relação, ela está muito ligada à questão da sua saúde, à questão do seu emocional e à questão dos seus hormônios. Então, sem isso, realmente não vai acontecer. Mas não deixe isso de lado. Isso também é muito importante para nós mulheres. E muitas mulheres, de repente, vão deixando de lado. Ah, tá tudo bem. E tá aí, né, numa relação desgastada e muitas vezes pela questão da sexualidade. Então, é algo que também precisa ser debatido, precisa ser conversado. Eu preciso buscar a minha melhor performance também na sexualidade, mas para isso, me fazer bem, não fazer bem para o outro. É algo que me faça feliz, que me dê prazer, que me dê retorno. É isso que eu também preciso como mulher. Pode passar. E aí, as mulheres nessa busca por esses padrões de beleza, acabam muitas vezes abusando de substâncias tóxicas. Então, tem muitas mulheres aí abusando de anabolizantes. Ontem saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Farmácia que nenhum médico pode prescrever anabolizante para perda de massa, ganho de massa muscular e para questões estéticas. Então, acho que isso é um grande avanço. Não sei se vai ser assertivo, mas realmente tinha muitos médicos aí prescrevendo anabolizantes e colocando muitas mulheres em risco. Risco de sofrer um infarto, um problema renal, outras questões cardíacas, e as mulheres não eram orientadas sobre essa questão. Então, é uma resolução muito boa. Mas as mulheres costumam abusar, né, disso. Então, eu tenho uma festa e aí eu preciso entrar naquele vestido, o que ela faz? Vai comprar um diurético. E aí ela toma esse diurético. Ela nem sabe como ela deve tomar, se isso vai fazer mal ou não. Aí muitas desmaiam lá no casamento. Porque perdeu muito líquido. Colocou lá o rim para trabalhar, ela não é hipertensa, ela não tem nenhum problema e estava tomando um diurético. Aí sai um novo emagrecedor. A mulher vai lá e toma. Isso acontece muito mais com mulheres do que com homens. E eu também já fui assim, gente. Então, eu quis ser farmacêutica porque eu me identificava muito com medicamentos, achava o máximo medicamento curar, medicamento emagrecer alguém, eu achava isso o máximo. E eu também já tomei de um tudo. Mas e o risco que a gente corre? Uma vez, quando saiu a noz da Índia, alguém já ouviu falar da noz da Índia? A noz da Índia. A noz era desse tamanho, você tinha que dividir em 8 pedaços, né? E tomar um pedacinho por dia, na primeira semana. Gente, você reinava no banheiro. É óbvio que ia perder peso. Você conseguiu ficar de pé quando você tomou? Tomei. Que foi uma vez pra não. E ela é altamente tóxica. Ela é hepatotóxica para o fígado. E aí a mulherada toda comprando noz da Índia, dividindo aquela noz em 8 pedaços. Eu também já tomei. E aí tem muitos medicamentos, principalmente emagrecedores, que são ditos naturais. E aí você vai lá na fórmula, tem um asterisco e diz assim, segredo de fórmula. Aí tem alguma coisa errada. Quando esses medicamentos vão para estudos, ali tem sibutramina, tem fluoxetina, tem outros ansiolíticos. Então não acredite em tudo que vocês encontrem por aí. Principalmente no meio da internet, venda facilitada, pode ser algo ruim. E por que esses medicamentos eles são vendidos? Como nesses medicamentos tem lá espinheira santa, carqueja, sene, eles não são registrados como medicamentos. Então eles não têm um MS. MS é o Ministério da Saúde, um número de registro da Anvisa. Se não tem esse MS,
ele está registrado como alimento. Podem prestar atenção se vocês têm algum desses medicamentos em casa. E aí, por isso que eles fogem totalmente dessas fiscalizações, desse controle de qualidade da Anvisa. Lá em Lençóis, há uns 3 anos atrás, teve uma pessoa vendendo um emagrecedor. E a mulherada comprando, alucinada, assim, todo mundo. E aí perdia peso, segundo a propaganda. E aí foram investigar, né? Da onde está vindo esse medicamento, aonde que ele está sendo fabricado. Encontraram lá o laboratório clandestino e na verdade era só vitamina C, né? Ainda bem que era só vitamina C. Mas a mulherada pagando R$150 num pote de 30 cápsulas no emagrecedor. E aí, eu falei dessa questão de medicamentos. Mulheres acabam abusando muito mais de ansiolíticos, de calmantes para dormir. Isso também é fato. Então, as mulheres são as mais diagnosticadas com depressão, são as que mais procuram ajuda, mas são as que menos conseguem fazer o tratamento de fato. Então, ela não consegue seguir um tratamento. Então, é importante também, você não está dormindo, está ansioso, não é o remedinho da sua avó que vai melhorar, o da vizinha. Isso é muito comum. Outro dia eu estava fazendo a unha, alguém chegou lá e falou, nossa, eu tô com ansiedade, com taquicardia, não tô conseguindo respirar. A outra falou, nossa, eu peguei vários Fluoxetina lá no posto, quer uma cartela? E a outra pegou. E acontece isso. E aí, falando um pouco de medicamentos, uma outra grande observação. Não tomem medicamentos perto de crianças. Porque as crianças imitam os adultos. Nós tivemos um caso lá na UPA, em 2020, de um menino de 8 anos que tomou 3 comprimidos de Rivotril. E aí, qual foi a justificativa dele pra gente lá, pra equipe médica? Olha, a minha mãe, toda vez que ela estava estressada, brigando com meu pai, ela abria a bolsa e dizia, ai, preciso colocar um comprimido embaixo da língua. Era o Rivotril. Colocava o comprimidinho embaixo da língua, ela ficava toda zen, toda dando risada. Aí eu estava estressada, que eu não podia sair de casa, jogar bola com os meus amiguinhos, resolvi tomar esse remedinho da minha mãe. Fui na bolsa dela e tomei. Olha o risco, olha o perigo. Então não diz para a criança, ah, eu estou tomando esse medicamento, olha meu cabelo, que lindo. O dia que ele achar que o cabelo dele não está bonito, ele vai lá tomar o mesmo comprimido que você toma. Então não tomem medicamentos perto das crianças, isso é muito grave. Criança guarda. Quem já viu aqui, falou algo perto da criança, ela repete 1000 vezes a mesma coisa. É assim. Ela vai estar com dor de cabeça, ela vai falar, minha mãe, meu pai sempre toma aquele remedinho ali para dor de cabeça, eu vou tomar também. Então isso é muito grave. Mulher também sofre muito com as questões de dependência química. Há um tempo atrás nós tínhamos muito esse problema localizado nos homens principalmente, mas hoje cada vez mais nós temos mulheres. E justamente por essa sobrecarga da mulher, a mulher que desempenha vários papéis, uma hora ela surta. Ela não aguenta essa pressão. E aí ela vai buscar uma alternativa, ela vai buscar aí o uso de uma maconha, o abuso do álcool, o abuso do cigarro. É uma fuga. E aí, se ela já tem casos na família, pessoas que utilizam essa droga, né? Utiliza quantidades altas de álcool, ela tem uma tendência maior. Então, também é necessário esse alerta para a dependência química. Às vezes ela está muito perto da gente, dentro da nossa família, e a gente também trata isso como um vício. Não trata isso como uma doença, como uma dependência, que precisa de um tratamento, que precisa de um médico, de uma equipe para cuidar disso. Então, falar de dependência química também é muito importante. Pode passar. E aí, falando um pouco, então, agora da saúde mental e dessa carga mental silenciosa. Então, como eu disse,
Nós mulheres fazemos aí 80% de todo o trabalho não remunerado do mundo. Ou seja, trabalhos domésticos, cuidar de um ente querido, alguém que está acamado, sempre é responsabilidade da mulher. Então, pode falar. Eu tive minha sogra, né, por 15 anos que ela ficou na cama, né? E aí, do ano passado para cá, mas eu fiquei num estresse tão grande que eu não conseguia nem ir trabalhar. Aí ela postou positivo para a Covid, né? Aí eu fiquei com ela no dia que ela postou para a Covid, né? Aí quando eu fui fazer o teste, deu negativo, né? Mas eu estava tão cansada que eu não estava aguentando nem trabalhar. Aí eu fui lá no atendimento, conversei com a médica, falei assim, olha, e eu trabalho em escola, e ia ter festa junina. Eu falei assim, eu não estou no clima para isso. Aí eu pedi, porque a gente fica tão cansada de ficar, ela ficou no hospital, ir para casa no hospital. Eu fiquei num cansaço, eu sentia dor no corpo, de tão cansada que eu fiquei. Aí eu fui no médico, ela pegou, me deu 3 dias, né? Aí eu peguei e liguei para a diretora e falei assim, olha, eu não estou em condições nem física, nem mental para ir trabalhar, né? Ela ficou brava comigo, falou assim, mas eu não estou em condições de trabalhar. Porque você cuidar de uma pessoa por muito tempo doente, muito difícil. E aí, a grande barra aí é porque você deve ter se anulado por causa dela. Sim. E aí, mais uma vez, a gente tem muito essa questão do amor. Sim. Se eu amo o outro, eu preciso me dedicar para o outro. E aí, quando eu mais preciso estar com a minha saúde boa para cuidar do outro, eu não cuido da minha saúde. E aí acontece o que aconteceu aí com ela. Então, quando eu penso em cuidar do outro, eu preciso pensar que se eu não estou sendo a minha melhor versão, eu não vou entregar o meu melhor para o outro também. Eu sou voluntária lá na rede do câncer de Lençóis e a gente teve um senhorzinho que descobriu um câncer de próstata já em estágio muito avançado, então as chances de sobrevida dele eram muito pequenas. E aí os filhos já moravam distantes, era ele e a mulher. E a mulher começou a cuidar 100% do tempo esse homem. Então, tudo que tinha que fazer, ela fazia, todo o cuidado, ele ficou acamado, quimioterapia, radioterapia, estava lá a companheira dele. E aí, o que aconteceu? Ela era diabética, ela era hipertensa. Ela não tomava o medicamento dela. Ela esqueceu de tomar o medicamento. Ela esqueceu que ela tinha que ir no médico. Ela pensou tanto, eu preciso salvar o meu marido desse câncer, que ela esqueceu dela. E aí o que aconteceu foi muito triste. Ela morreu de infarto fulminante. E o nosso querido seu Jesué está vivo até hoje. Então ela morreu. E ela tinha diabetes, ela tinha hipertensão. E os filhos também não tiveram esse alerta. Nossa, mas quanto tempo será que a mãe não vai ao médico? Será que ela está tomando medicamento? Ela nunca mais pediu para eu comprar? Né? Ela nunca mais comentou, ninguém se atentou a isso. Aí quando ela morreu, ficou todo mundo, nossa, a gente não se deu conta. E isso acontece muito dentro da rede do câncer, famílias que enfrentam o câncer, focam tanto no câncer, que tem aquela pessoa que ela não pode morrer, mas a família vai morrendo aos poucos. E aí é preciso dizer que câncer também não é mais sentença de morte hoje. O câncer tem tratamentos muito mais avançados e modernos, muitas vidas são salvas, né? A família é importante no tratamento, mas não pode, a saúde de ninguém pode ser deixada de lado. Então a mulher ela ainda sofre com essa carga mental silenciosa. Por quê? A mulher, se ela reclama do trabalho, ela pode ser até mudada de função, não sei, muda a carga horária. E lá em casa, para que ela vai reclamar? Vai mudar lá o cargo dela dentro de casa? Não. E aí a mulher pode reclamar da casa, de um trabalho doméstico? Não. Ah, mas você tem que ser mãe. Ah, mas você tem que dar conta.
E aí a mulher vai segurando de certa maneira e carregando toda essa carga. Então, muitas mulheres hoje sofrem com a questão dessa carga mental silenciosa. Porque se eu sofro algo no trabalho, se eu tenho essas questões de abalo no trabalho, existem N possibilidades, o médico do trabalho, quem vai diagnosticar, mas em casa. E aí eu digo, se não tiver uma pessoa cuidando lá dentro de casa, vai ter outra trabalhando? Não. Então, se por exemplo, o marido, se ele não tem alguém que faz a comida, que lava a roupa, que cuida da casa, ele vai conseguir trabalhar? Não. Então eu digo que sempre que tem alguém fora, tem alguém dentro. Então, mais uma vez, olha a importância da mulher parar, pedir ajuda, entender de fato o que está acontecendo. Pode mudar, por favor? E aí, falando então da saúde mental. O nosso corpo, ele é mensageiro. O nosso corpo emite mensagens o tempo inteiro. Então, se eu tenho uma dor constante todos os dias, aquela dor quer dizer algo. Não tá tudo bem sentir aquela dor todo dia. E aí, quando é uma dor física, ok, eu vou no médico, no ortopedista. Mas quando é uma dor emocional, como é difícil isso ser sentido de fato? Porque parece um grande, um absurdo eu, mulher, chegar e dizer: ai, não tô dando conta. Ai, eu tô ansiosa. Ai, parece que eu tô meio depressiva, que eu perdi o sentido da vida. Parece que nem isso nós temos direito. Então, essas dores emocionais, elas afetam muito o nosso dia a dia. Então, quando eu vou varrendo as minhas emoções para baixo do tapete, uma hora isso vai dar ruim. Então, nós mulheres precisamos acolher as nossas emoções. Mas para acolher as minhas emoções, eu preciso olhar para as minhas emoções. Entender, por que será que eu tô com raiva de alguém? Por que será que eu tô triste? Por que será que eu tô pavio curto hoje? Por que será que eu tô dando patada em todo mundo? O que será que isso tá me dizendo? Por que será que eu tô com essa dor na nuca todo dia? Por que eu tô com esse coração acelerado? Isso quer dizer algo. E eu preciso parar para entender o que o meu corpo está dizendo. E não adianta você dizer: amanhã é um outro dia, vai ficar tudo bem. Não, você precisa cuidar do seu emocional. Sem saúde mental, você não pode chegar muito longe. E aí, se você não para observar algo que está acontecendo agora, essa doença pode te parar lá na frente. Você pode ter um burnout. Porque você está se ausentando de si mesmo. Você não está se dando conta o quanto que essa questão emocional está te abalando todas as suas atividades do dia a dia. Em 2018, como eu disse, eu tive crise de ansiedade. E eu morava em Sorocaba, eu morava sozinha, não tinha grandes conhecidos na cidade. E aí eu sempre fui alegre, comunicativa, me posicionava muito bem. Então imagina alguém como eu. Eu não tinha cara de quem teria ansiedade. A gente tem que ter cara agora de quem tem ansiedade. Imagina, Carla com ansiedade? Não existe. E aí, lá no começo de 2019, eu estava fazendo a unha e eu comecei a ter taquicardia e uma sensação que eu não iria respirar. E eu tenho asma. Eu falei: ixi, o que será? E aí eu estava fazendo o pé, eu falei para a moça: deixa eu sentar no chão que eu vou desmaiar. Ela: mas o que está acontecendo? Eu falei: não sei, parece que eu estou morrendo. A sensação é que eu estava morrendo. Aí eu peguei o Uber, fui até um pronto atendimento. Cheguei no pronto atendimento. Tem alguém lá especializado em cuidar de emoções? Não. Cheguei eu lá,
em 2019, acima do peso, com a pressão alta, óbvio, eu tava com taquicardia. E aí, o que o médico me disse? Olha, querida, você é obesa, tá gordinha, possivelmente tá com hipertensão arterial. Vou te dar um captopril aí embaixo da língua, uma dipirona e você vai ficar em observação. Tá bom. Tomei esses medicamentos e fiquei em observação. Aí baixou um pouco a minha pressão e ele me liberou. E aí eu pensei naquela hora, ai, ufa, só tô com pressão alta. Olha a minha cabeça, porque pra mim pressão alta era tratada, então tudo bem. Aí no dia seguinte eu fui tratar de procurar um cardiologista. Cheguei no cardiologista, ele me virou de cabeça para baixo, pediu vários exames, colocou aquele holter, fiquei 24 horas. Em algum momento ele perguntou do meu emocional? Não. E ele encontrou algo de errado comigo? Não. Aí ele disse assim, melhor por via das dúvidas você tomar uma losartana. É de graça, é da farmácia popular, mas pelo menos você não vai sofrer com essa questão da pressão. E aí eu falei, não, mas não é possível. Na verdade, eu já sabia o que eu tinha, mas eu não queria assumir naquele momento essa minha vulnerabilidade. E aí eu liguei para minha amiga, que era psicóloga, contei para ela falou, você já sabe o seu diagnóstico. Aí eu falei, não, mas não é possível que a ansiedade chegou aqui. E era isso, eu estava no momento, eu tinha terminado um relacionamento, isso afetou muito o meu emocional, e eu trabalhava 16 horas por dia. Porque eu trabalhava numa rede de drogarias, eu já fazia palestra, então eu trabalhava 16 horas por dia. Eu esqueci da minha alimentação, do meu autocuidado, eu não ia em médico, eu ganhei peso. Eu estava abraçando o mundo e esquecendo de mim. E aí, ela falou, Carla, procure então um psiquiatra. Porque do jeito que você está falando, possivelmente você tenha que entrar com um tratamento medicamentoso. Aí eu fui no psiquiatra, o primeiro psiquiatra não olhou na minha cara também. E ele me receitou 4 medicamentos. Me receitou até um para dormir e eu sempre dormi bem. Eu nem falei para ele que eu tinha problema de dormir, mas ele foi só fazendo a receita. E eu pensei, não é possível. Essa ansiedade está me dando um aviso, né, de algo que está errado. E aí eu ia tirar férias, eu ia vir para Lençóis, na casa dos meus pais. E eu pensei, ok, não vou tomar nenhum medicamento, vou estar ali com os meus pais. Se acontecer alguma coisa, eles vão me socorrer. Porque o meu medo era acontecer alguma coisa comigo sozinha lá em Sorocaba. E aí eu cheguei e eu fiquei uma semana sem conseguir falar com os meus pais que eu estava com ansiedade. Para mim era uma vergonha. Eu pensava assim, gente, meu pai e minha mãe passaram por tantas coisas na vida. Pagaram estudo, pagaram faculdade. E agora eu tô aí com essa frescura. Na minha cabeça era frescura. E hora que eu, era profissional de saúde e já era comunicador e já era palestrante. Mas quando é com a gente, é outra história. E aí eu demorei uma semana. Eu fugia, esquivava do meu pai e da minha mãe, porque eu não queria contar para eles. Até que o dia que eu consegui contar. E aí a minha mãe só me fez uma pergunta, mas o que está acontecendo? E eu falei, eu não sei essa resposta. Ela falou, então é essa resposta que você precisa. E aí foi quando eu comecei a realmente fazer essa imersão dentro de mim. E aí eu morava numa cidade que eu não gostava. Eu tinha terminado um relacionamento. Eu estava me sentindo sozinha. Eu tinha conquistado um cargo na empresa que todo mundo queria o meu cargo. Todo mundo chegava, um farmacêutico novo, e dizia assim, nossa, eu quero chegar onde você chegou. E aí eu também não conseguia admitir como é que eu posso não estar gostando de um cargo, como eu posso não estar bem no lugar que todo mundo queria estar. Mas eu tive que assumir isso. E aí, naquele momento eu entendi tudo isso e eu disse, não vou tomar medicamento e vou fazer uma mudança radical na minha vida. Vou buscar terapia com psicóloga, terapia alternativa e vou tentar no primeiro instante não entrar com medicação. E aí foi que eu mudei a minha alimentação, comecei a praticar atividade física, comecei a meditar. A meditação mudou muito a minha visão de vida.
Voltei para Sorocaba, pedi a conta, porque aquilo já não era mais a Carla. Aquilo não fazia o maior sentido para Carla. E é isso, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não me olhava no espelho. E nesse dia que eu conversei com a minha mãe, eu me olhei no espelho e eu não conseguia me enxergar. Era como se não tivesse ninguém refletindo naquele espelho. E era assim que eu me sentia. E aí, mudei de cidade, saí de Sorocaba, voltei para Lençóis, continuei fazendo terapia, atividade física e eu nunca mais tive crise de ansiedade. Mas quer dizer que eu não vou sofrer com isso? Claro que eu vou. Eu tenho vários gatilhos de ansiedade. Mas hoje eu sei lidar muito melhor com tudo isso. Então hoje eu priorizo o que é bom para mim. Eu priorizo a minha qualidade de vida. Todo mundo que me segue no Instagram, que é próximo a mim diz assim: ai, Carla, sua vida é muito boa, você não tem boleto para pagar. Tem um monte de boleto. Mas todo dia eu acordo e eu decido ser a minha melhor versão. E eu decido naquele dia ter a melhor qualidade de vida para mim. Eu decido cuidar de mim. Antes eu cuidava de todo mundo e eu esquecia de mim. E hoje é prioridade. Eu tenho treino, eu vou treinar. Eu tenho terapia, eu vou para terapia. E isso ninguém muda. E aí, como eu disse, eu comecei a fazer meditação. Então, lá atrás eu também imaginava, meditação não é para mim. Esse negócio de ficar lá, né, sentadinha, não é para mim. E aí eu entendi que sim, era para mim. Então, eu comecei lá atrás com 5 minutos, depois 10 minutos, e hoje eu consigo meditar no mínimo meia hora, todo dia, antes de dormir e antes de acordar. Isso realmente mudou a minha vida. Outra questão que eu fiz que mudou muito a minha saúde emocional foi a questão, eu digo que a sessão descarrego antes de dormir, que influencia no meu sono. O sono é tudo, gente. Quem não tá dormindo bem, não vai ter qualidade de vida. Durante o sono são sintetizados vários hormônios, é feita a reparação da nossa energia. Então, se você não dorme bem, no outro dia você não pode acordar bem disposta, feliz, saltitante. Então, qualidade do sono é muito importante. Sono não é só um hiato de tempo entre noite e dia. Ele é essencial. Então, antes de dormir, eu faço essa higiene do sono, saio do celular, saio da televisão, e aí eu faço a sessão de descarrego. O que é a sessão de descarrego? Tudo que está na minha mente, pipocando antes de dormir, eu coloco no papel. Porque quando a gente deita, os problemas deitam com a gente. E aí, de repente, você começa a ter plano. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que pagar aquela conta, não sei o quê. Não sei que dia tem médico. Vem tudo. Você fala, gente, por que tudo tá na minha mente agora? Aí eu tenho um caderninho do lado e qualquer coisa assim, sem sentido, eu vou escrevendo. Boleto, não sei do que, viagem, não sei do que, palestra, não sei, escrevo tudo ali. Aí parece, eu tenho a sensação que eu esvazio minha mente e eu consigo dormir muito melhor. Então, quando eu falo de saúde mental, é difícil a gente assumir as nossas vulnerabilidades. Ainda é um grande preconceito, mas isso precisa mudar. E isso vai mudar a partir de nós também. Porque muitas vezes, quando eu falo de depressão, de ansiedade, é necessário um olhar para dentro de mim. Mas eu preciso olhar o outro também. Eu posso ser o elo que o outro precisa. E o que acontece muitas vezes? Isso já aconteceu comigo. Chega alguma amiga para desabafar e diz assim para você: ai, nossa, tô meio triste, desanimada, parece que nada faz sentido, não consigo me arrumar. O que a gente fala? Deixa de frescura, vai. Vai arrumar alguma coisa que fazer, menina? Que frescura. É isso. A gente nem consegue ouvir o outro e a gente já tá atacando o outro. Então, também precisa ouvir com empatia. E não é porque você precisa entender de emoções, precisa fazer uma terapia ali com o seu amigo, não. É simplesmente dizer para ele: olha, eu tô com você, vamos procurar ajuda? Vamos marcar um médico? É isso, é ser esse elo. Pegar na mão e dizer: eu tô aqui, também não sei o que fazer, mas tô com você. Isso pode mudar
E é isso que a gente precisa ter em mente. Então, a depressão, principalmente, ela é uma doença. Ela precisa ser tratada como uma doença. A pessoa que tem depressão, ela tem uma queda nos hormônios, nos neurotransmissores, serotonina e endorfina. E a serotonina e endorfina é que trazem essa sensação de bem-estar, de felicidade, de plenitude. Então é como se a vida da pessoa perdesse a cor, perdesse a melodia. Nada faz sentido para ela. Então ela anda cabisbaixa, ela não consegue se posicionar, para ela tá tudo bem, tanto faz. E antes, a pessoa que era depressiva era aquela que não saía do quarto, queria ficar lá dormindo no quarto escuro. Não, hoje ela pode estar aqui do seu lado. Ela pode conseguir trabalhar, mas ela chega em casa e nada faz sentido para ela. Na verdade, ela não sabe nem o que ela está fazendo aqui no trabalho. É o que a gente fala até de presenteísmo. Ela está aqui, mas ela também não está aqui. Então, a depressão ela precisa ser tratada. Tem muitas pessoas ainda morrendo por causa de depressão, suicídio, porque não tem o devido tratamento, não tem o devido acolhimento. Então, tem tratamentos, tem N possibilidades, mas você precisa assumir. E aí, a depressão também não é só uma questão de tomar o medicamento e vai ficar tudo bem. Não. Você precisa ter uma mudança de hábito, mudar o seu padrão mental, começar a dizer não para muitas pessoas e sim para você, ter amor próprio, autocuidado. Tudo isso faz parte do tratamento. Porque eu também escuto muitas pessoas na drogaria dizendo assim: ai, tô tomando aquele antidepressivo e não tá fazendo efeito. Aí você pergunta: mas você mudou a sua vida? Você mudou o seu pensamento? O jeito que você enxerga as coisas com positividade, negatividade? Tá fazendo uma atividade física? Mudou a alimentação? Tá dormindo? Não. Aí eu acho que o medicamento tem que fazer milagre, então. Então não é só o medicamento também. Então, quando eu falo em saúde, eu preciso pensar em tudo isso. E aí não quer dizer que vocês precisam sair daqui hoje, ir ao médico, fazer o Papa Nicolau, tomar vacina, cuidar do emocional, fazer terapia, não. Mas são pequenos hábitos, dia a dia, que vão te trazer um grande retorno lá na frente. Então, como é que eu posso melhorar o meu dia hoje? Como é que eu posso acordar, me olhar no espelho e ter uma mensagem positiva? Mudar esse meu padrão? Como eu posso acolher a pessoa que está do meu lado? Hoje eu posso me alimentar melhor? Eu posso beber mais água? Eu posso fazer uma caminhada em volta da minha casa? Então são todas essas atitudes. Melhorar a minha qualidade do sono? Será que eu estou dormindo adequadamente? Será que eu estou lá no celular o tempo inteiro e isso está atrapalhando a minha qualidade de sono? Tudo isso vai influenciar na sua vida como um todo. E aí não adianta você falar: ai, eu tô sem motivação para o trabalho, eu tô sem motivação para a vida. Ai, contrata um mentor, contrata um coach. Não vai resolver. Você precisa cuidar da sua saúde. Sem saúde, não tem produtividade, não tem performance, não tem motivação. E aí também não busque a motivação pelos outros. Então, eu escuto muito isso nas empresas. Ai, mas o meu líder não me motiva. E você? Cadê a sua automotivação? Eu não posso esperar o tempo inteiro do outro. Eu tenho que entender quem eu sou, aonde eu quero chegar. E o quanto isso vai impactar em todos os meus resultados. E aí é respirar 1 minuto. A gente esquece da respiração. Então vai até o banheiro, respira, isso vai energizar seu corpo inteiro e vai te dar uma outra clareza. Às vezes o caos nem está instalado ainda, mas ele está aqui na sua cabeça e você está desesperada. E naquele dia que você acordar, não se sentindo bem, se sentindo triste, sem motivo, lembre-se também dessa vitória que você reviveu aqui.
E isso vai te dar força para outras vitórias. E aí não deixem que alguém comande a vida de vocês. Estejam vocês no comando. Muitas vezes eu passo uma vida inteira sendo coadjuvante. Eu passo uma vida inteira vivendo a vida dos outros. Então eu preciso sair do banco de reserva, sair do papel de coadjuvante e entrar para o jogo. E assumir o protagonismo. E é isso que pode mudar a minha história. Pode mudar. E aqui, nesse último slide, eu deixo os meus contatos. Quem quiser me seguir no LinkedIn, no Instagram, eu tô como @Carla Barreto Palestrante, no Facebook também.